Vingança à vista! E o STF vai se vingar das sanções americanas ao tribunal, punindo você. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Sobrou foi pra mim, pra você, pra nós. Afinal de contas, se só por você ser inocente você achou que não ia sobrar pra você, você tá errado. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como o STF tá criando uma nova narrativa sobre quem são os culpados pelas sanções dos Estados Unidos. E segundo, como o STF tá preparando uma grande maldade pra semana que vem, pra se vingar de todos nós e concentrar ainda mais poder. Você não vai acreditar na nova jogada que eles estão cozinhando. Então bora direto pro primeiro ponto com esse vídeo aqui da Globo News que já dá a letra sobre qual é a nova narrativa suprema de quem é o grande culpado por tudo o que tá acontecendo no Brasil. Olha aí. Apuração mais cedo, a Dani Lima também trouxe isso no Conexão, ministros do Supremo avaliando que o Eduardo Bolsonaro é um instrumento das Big Techs contra a regulação das redes. Então qual que é o entendimento dessas fontes do Supremo que a gente ouviu? Que as empresas temem que essa decisão, que você está contando, Thomas, possa aumentar a responsabilidade delas sobre o conteúdo e vem no parlamentar um aliado nos ataques à corte. Então que ele seria só instrumento, mas acho que essa palavra é boa, assim, tá sendo usado, mas com aval. Com aval. Né? Assim. Então o Eduardo Bolsonaro é só uma marionete, né? Não tem autonomia, não tem independência, não é o que ele queria, é um personagem de segundo escalão aí. Eduardo Bolsonaro é um instrumento, então, das Big Techs. Vocês entenderam? Vocês entenderam? A culpa, mais uma vez, é das redes sociais. É toda uma gigantesca conspiração das Big Techs malvadas para lucrar bilhões com as fake news e a desinformação e destruir a democracia. Que conveniente esse discurso, não é mesmo? Ao mesmo tempo que tira a relevância política de Eduardo Bolsonaro, dá um downplay nele, reduz a importância dele, coloca no alvo as Big Techs, que veja só que coincidência, eram justamente os alvos do governo Lula e do STF faz tempo que eles querem regular, ficam procurando uma desculpa atrás da outra. O Alex da Mata, ele fez um comentário perfeito sobre isso no X. Olha aí. Se eu fosse um ministro do STF desesperado com a repercussão dos meus atos na opinião pública, enquanto eu julgo a regulação sensorial das redes, eu também diria ter a percepção de que tudo é uma conspiração das Big Techs. Eles têm certeza de que o público é idiota. Sabe o que mais é interessante, ainda mais do que isso? Que os ministros do STF eles têm escolhido, ora bolas, logo a Globo News para passar esse recado. Olha o que o Ricardo Feltrin, que é um jornalista extremamente respeitado, ele revelou no X. Ordem nas redações da Globo é de ofensiva total pela regulação das redes. Está vetado, proibido, chamar convidados que sejam contrários à censura. Pela segunda vez em 60 anos, a Globo apoia uma ditadura. A história se repete como farsa. Isso me leva ao segundo ponto meu. Eis que eu acordo hoje de manhã com essa notícia aqui na coluna da Bela Megali. E em qual jornal? No jornal O Globo. O julgamento do STF que será uma resposta às ameaças de sanções dos Estados Unidos. Então tem uma retomada aí de julgamento sobre regulação das redes sociais no STF e é vista aí como uma reação às sanções dos Estados Unidos. Ora. Quem poderia imaginar que os ministros do STF utilizariam essa crise que eles estão vivendo para finalmente regulamentar, ou melhor dizendo, censurar as redes sociais, hein? Sabe quando volta o julgamento sobre a regulamentação das redes no Supremo? Quarta-feira que vem. Então aproveite até lá para você usufruir da internet livre e das redes sociais enquanto você pode. Porque depois de quarta-feira pode ser o fim da nossa liberdade na internet, o fim da possibilidade de nós exercermos os nossos direitos, principalmente o direito de liberdade de expressão. Olha aqui o que disse a coluna, vale a pena conferir. Representantes das Big Techs no Brasil, conforme apurou a coluna, veem a retomada do julgamento como uma espécie de reação à ameaça do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte. Ministros do STF admitem, porém, que os anúncios das autoridades dos Estados Unidos sobre a suspensão de vistos daqueles considerados cúmplices de censura de americanos e as ameaças de punições a Moraes aumentam a urgência de apreciar o tema. Ou seja, Moraes e a sua turma fazem lambança com a Constituição desde 2019, instalam um regime oficial de censura no Brasil, ficam conhecidos internacionalmente por seus abusos, por abusar e violarem direitos humanos, finalmente entram na mira do governo americano para serem punidos pelos seus atos, pelas suas condutas, e quem vai pagar a conta somos nós. Você, eu, nós todos brasileiros. Nós é que vamos ser, no final das contas, censurados, silenciados, amordaçados e calados, porque o STF quer se vingar das sanções. Moraes abre inquérito contra Eduardo e manda a Polícia Federal interrogar Jair Bolsonaro. Como assim, Deltan? Agora, o pai é responsável pelo que o filho faz? E que inquérito é esse aí? Pois é, gente. Na decisão que abriu o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, pelas ações que ele move lá nos Estados Unidos, que ele está executando lá, objetivando que o Alexandre de Moraes seja punido no Brasil por seus abusos, na decisão, então, que mandou abrir esse inquérito, decisão essa, gente, que eu achei, olha, francamente desnecessária, viu? Porque no dia seguinte, 5 ministros do STF já estavam falando na imprensa e já estavam dizendo que o Eduardo Bolsonaro estava condenado, dizendo que ele ia ser certamente punido. E olha, se Eduardo Bolsonaro já está condenado, se ele vai ser punido, então para que inquérito, né? O
o inquérito vira aí um detalhe, uma formalidade. E é claro que a lei não permite nada disso, mas a lei já não importa por aqui faz tempo. Mas enfim, continuando aqui, nessa mesma decisão que determinou a abertura do inquérito contra Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ouvir o pai, o Jair Bolsonaro, com a seguinte justificativa. Olha aí. Para Moraes, Bolsonaro é diretamente beneficiado pela conduta do filho, além de ter declarado que é o responsável financeiro pela manutenção do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Os dois serão ouvidos no prazo de 10 dias. A Polícia Federal também deve monitorar e preservar todo o conteúdo postado nas redes sociais de Eduardo que tenha relação com a investigação. Ou seja, gente, o Moraes ele usou uma fala recente do Bolsonaro, uma fala em que o Bolsonaro dizia que ele está ajudando o seu filho financeiramente a se manter nos Estados Unidos, já que ele está lá, afinal de contas, sem receber salário, porque o Eduardo se licenciou da Câmara. E aí ele está usando essa fala para mandar interrogar o Bolsonaro pai sobre isso. A Polícia Federal vai questionar o Bolsonaro e vai perguntar especificamente se ele está mandando dinheiro para Eduardo, quando mandou dinheiro para Eduardo, em que momentos mandou, como mandou, quanto mandou de dinheiro para Eduardo Bolsonaro. E Moraes considera que o Bolsonaro é o principal beneficiado pelos pedidos de punições lá nos Estados Unidos, ignorando aqui, fechando os olhos para o fato de que as punições venham a acontecer contra o Moraes por conta dos abusos que ele, Moraes, comete sem limites desde 2019. Fica parecendo aquele aluno que está culpando o professor pela nota baixa na prova. Ah, porque o professor que deu a nota, quando na verdade é a culpa do próprio aluno pelos erros que cometeu na prova. E o Moraes, então, está transferindo a culpa dos seus erros, a culpa das punições que vem contra ele e querendo culpar Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro pai por isso. Mas segura essa informação aí por enquanto, tá? Que ela vai ser útil pra gente entender em seguida a arapuca que o STF tá armando pra poder prender o Bolsonaro desde logo. E vamos pro segundo ponto que eu prometi pra vocês. Essa ordem do Moraes, assim como todo esse inquérito, são totalmente ilegais. Por quê, Dilta? Em primeiro lugar, não tem crime. Isso eu já mostrei pra você em outros vídeos aqui no canal. Denunciar ilegalidades, abusos, violações de direitos humanos é um direito fundamental. É um direito humano garantido pela Constituição, pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pelas declarações de direitos humanos do mundo. É um exercício regular de direito, que está previsto no Código Penal como algo que afasta a ocorrência de qualquer crime. Está lá no artigo 23 do Código Penal. Além disso, em segundo lugar, como não existe crime, não interessa às autoridades brasileiras o que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer com o seu dinheiro. Ele pode mandar o dinheiro dele até pro Partido Democrata, se ele quiser, para quem ele quiser. E mais, financiar um filho é algo normal para um pai. Pagar a estadia do filho não quer que esteja. Se o Eduardo Bolsonaro toma uma decisão e vai pra Indonésia e o Bolsonaro quer pagar a viagem, quer sustentar ele, problema deles, familiar. Em terceiro lugar, o artigo 206 do Código de Processo Penal, ele dá ao Bolsonaro o direito dele se recusar a depor sobre o filho. E não tem poder na terra, muito menos do Alexandre de Moraes, que possa obrigar o Bolsonaro pai a fazer isso, a depor sobre o filho. Um pai não é obrigado a depor sobre o possível crime de um filho, por uma razão humana. A lei reconhece que existem laços morais e lealdade familiares, que são importantes e são protegidos pela própria lei. Por isso a lei desobriga o pai a depor sobre o filho, um possível crime do filho. São valores socialmente reconhecidos, lealdade, laços familiares, mas pelo jeito não são reconhecidos aí pelo Alexandre de Moraes, né? E é aqui que a gente chega ao ponto mais grave da nossa análise, que é o nosso terceiro ponto, que é a armadilha que o STF preparou para poder prender desde logo o Bolsonaro e poder sufocar ele financeiramente. É um combo: prender e sufocar. E nessa parte da prisão, inclusive, tem dois fundamentos que o STF está planejando usar contra o Bolsonaro desde logo, e eu vou contar para você quais são. A gente viu que o STF está considerando as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos como se fossem crime, certo? E que tipo de crime seria esse? Seria o crime de coação no curso do processo, porque ele estaria coagindo os ministros, e o crime de obstrução às investigações. E você já entendeu que eles já vincularam essas ações e a permanência do Eduardo nos Estados Unidos com o próprio Jair Bolsonaro, dizendo que o Jair Bolsonaro seria o maior beneficiado e o financiador dessa campanha contra os ministros do STF. Esse depoimento do Bolsonaro, ele é uma armadilha. Por quê? Porque o Moraes quer tirar do Bolsonaro a confissão de que ele tá mandando dinheiro pro Eduardo, para dizer que é o Bolsonaro que tá financiando os crimes do Eduardo e se beneficiando desses crimes, que ele é responsável pela obstrução às investigações. Com isso, o STF vai fazer o quê? Vai dizer que o Bolsonaro tá obstruindo o processo contra ele mesmo aqui no Brasil. E olhem só, a obstrução do processo é uma das principais causas de decretação da prisão preventiva, que é aquela prisão que você faz a qualquer momento antes do final do processo. Ou seja, com isso na mão, eles podem usar isso para prender o Bolsonaro já, agora, desde logo. E a segunda estratégia da prisão, você vai ler na tela agora. Dá uma olhadinha aí, ó. Essa aqui é a segunda estratégia para prisão. Deu aqui no Metrópolis, Igor Gatelha, ligação do Bolsonaro para Mourão, antes de depoimento, pode complicar Bolsonaro no STF. Como revelou a coluna, o Bolsonaro ligou para o Mourão para tentar influenciar no depoimento do senador ao STF no inquérito do golpe. Olha, o STF ele pode interpretar uma ligação que o Bolsonaro fez para o general Hamilton Mourão, que foi relatada para a imprensa pelo próprio general Mourão, e pode interpretar essa ligação como uma tentativa de interferir nas provas, nos depoimentos, especificamente no depoimento do Mourão. E isso é uma causa clássica de prisão. Contudo, seria nesse caso algo forçado, algo fora da lei. Por quê? Porque segundo o próprio Hamilton Mourão, segundo o que ele mesmo relatou para a imprensa, o Bolsonaro não ligou para colocar palavras da boca dele, não.
Só ligou para ressaltar pontos sobre os quais seria importante que o Hamilton Mourão falasse para sua própria defesa, para a própria defesa do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro ele só pediu que o Mourão ele relatasse a verdade e que não esquecesse de falar sobre certos pontos. Mas, gente, embora isso aí seja legal e legítimo, hoje no STF tudo é uma questão de interpretação. Eles esquecem os fatos e eles criam versões e narrativas. E aí eles podem usar esse fato aí como uma âncora para uma narrativa de que o Bolsonaro estaria interferindo em depoimentos e usar isso para poder prender e legitimar uma prisão desde logo também. E não é só isso. Como eu disse, a estratégia da prisão é uma e tem uma outra paralela que é a estratégia de sufocamento. É uma estratégia dupla. E eles vão usar o depoimento do Bolsonaro agora sobre o Eduardo Bolsonaro, sobre o apoio financeiro do Eduardo, para sufocar o próprio Bolsonaro pai, o Jair Bolsonaro financeiramente, para bloquear o seu patrimônio, para impedir que ele continue mandando dinheiro para o Eduardo. Olha o que saiu na coluna da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Olha aí. Bolsonaro pode ter os bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra a STF nos Estados Unidos, dizem ministros. Como vocês estão vendo aqui, no canal, aqui nos vários vídeos que eu estou postando, o STF está desesperado com as sanções que vêm dos Estados Unidos. Está desesperado. E aí está fazendo arapuca, está tentando se vingar, parar isso de qualquer forma. E está praticando uma série de novos abusos e ilegalidades. Olha aqui a arapuca. Jair Bolsonaro pode ter os bens e contas bloqueados por sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Por fazer algo que qualquer pai faz. Que absurdo, gente. Olha aí. De acordo com o magistrado ouvido pela coluna, entre as medidas cautelares que podem ser adotadas no futuro está inclusive a prisão preventiva do ex-presidente. Então é a estratégia dupla deles, de sufocamento financeiro e prisão preventiva. Tá aí a jogada, pessoal. Eles vão prender o Bolsonaro e bloquear todos os seus bens para colocar ainda mais pressão no Eduardo lá nos Estados Unidos, que vai ficar sensibilizado e preocupado com a situação do pai na cadeia, até mesmo por conta de todos os problemas de saúde do Bolsonaro pai decorrentes da facada. Vocês conseguem imaginar o desespero de um filho longe do seu país, longe do seu pai, longe da sua família, não podendo voltar pelo risco de ser preso com uma prisão ilegal, vendo seu pai ser preso, ter os seus bens bloqueados? Consegue imaginar o desespero com a situação da Michelle, da filha mais nova do Bolsonaro, que vão ficar desamparadas, sem o esposo, sem o pai, com o patrimônio da família bloqueado? E tudo com base em quê? Com base em ilegalidades, abusos, teses que não se sustentam na lei e nem na realidade. O STF nem esconde mais. Eles agem como as piores ditaduras do mundo quando os dissidentes políticos fogem dos seus abusos. Na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela é assim. Quando um dissidente foge, sai do país para se proteger, os ditadores vão para cima das famílias. Agora a gente vê que o STF está reagindo de forma desesperada às punições que podem vir dos Estados Unidos e Trump contra Moraes, contra outros ministros, contra o PGR e contra a Polícia Federal. E aí estão soltando uma série de coisas da imprensa. E a gente fica olhando para isso tudo e cria duas hipóteses. A primeira hipótese é real. Eles querem efetivamente prender o Bolsonaro, querem prender o Eduardo Bolsonaro, com base em uma série de ilegalidades. Eles anunciaram até que iam prender o Bolsonaro pai em julho, e se fica pensando como, só pode ser se for uma prisão preventiva. Agora, uma outra hipótese é de que eles estão criando tudo isso com uma bravata, com uma espécie de ameaça, com uma espécie de pressão para que Eduardo Bolsonaro pare de agir nos Estados Unidos para que o Moraes seja punido, para evitar as sanções americanas. E poderia ser uma ameaça, uma bravata que possa não se concretizar. Mas a questão é, quem vai pagar para ver nesse Brasil que o STF já extrapolou todos os limites, em que aquilo que parecia impossível a gente vê acontecendo dia após dia? Essa é a questão que fica e eu quero ouvir a sua opinião.